Meu nome é Ana Luísa Badaró, eu trabalho com educação infantil há 23 anos, sou autora de 4 livros infantis e conviver com crianças me dá inspiração para muitas histórias. Eu acho que a literatura infantil, ela nos ajuda a tratar de temas delicados com cuidado e com leveza. Eu acho que a lei brasileira se empenha em proteger as crianças nas separações das dores emocionais. Então, assim, ao compromisso dos pais, né, com a visitação, a questão das pensões. Então, a criança é protegida de uma certa forma no momento da separação. Mas a vida segue e vem boas surpresas também pelo caminho. Só que essas novas pessoas que entram na vida do pai e da mãe trazem muita alegria num primeiro momento e a criança vai de coração muito aberto ao encontro de muitas novas pessoas que passam a fazer parte da rotina dela e do seu cotidiano. Só que quando o relacionamento do casal, deste novo casal, se por acaso o relacionamento não dá certo, é um grupo de pessoas enorme que deixa as crianças de repente. Um dia na escola, um aluno falou para mim assim: hoje eu tô meio triste porque eu perdi um irmão e eu perdi um cachorro. E eu levei um susto porque eu sabia que ele não tinha irmão. E sentei do lado dele para conversar, queria entender um pouquinho mais o que ele estava me contando. E aí eu entendi tudo. Na verdade, o pai tinha uma namorada já há um ano, a namorada tinha uma casa na praia, um labrador, um filho, que ele já considerava meio irmão, jogava futebol com o filho de 15 em 15 dias, passava metade das férias com ele, com o cachorro. E quando o pai terminou com essa namorada, sumiram da vida dele. O filho, que era um amigo, a namorada, o cachorro, a casa na praia, o vizinho que morava na casa ao lado. E isso, embora a gente entenda perfeitamente pelo ponto de vista dos adultos envolvidos, para a criança é confuso. Às vezes o namorado da mãe é um grande contador de histórias e acostuma a criança, né, com aquele universo mágico dos livros, e quando o namoro termina ou o relacionamento acaba, a criança nunca mais ouve uma história contada por aquela pessoa e às vezes acha que ele se tornou até uma pessoa ruim. Então, no fundo, Greg ele vem falar dessas pequenas perdas, ganhos e perdas, porque no livro a separação do casal ela acontece logo no início e eles se organizam, assim, os pais se organizam e as coisas se equilibram muito rapidamente, mas novas pessoas chegam e novas pessoas vão, e quando essas pessoas chegam ele estranha, mas depois ele acha aquilo bem interessante e de repente as pessoas vão embora. E no final ele consegue lá encontrar uma solução que eu acho que é a solução, né? E é por isso. Eu acho que a literatura infantil é uma forma muito poderosa e muito delicada da gente abordar temas difíceis, porque a vida de ninguém é só alegria, né? Vida tem coisa boa, coisa ruim, tem alegria, tem tristeza, tem saúde, tem doença, tem nascimento, tem morte, e a gente precisa falar disso tudo. Só que precisamos ter muito cuidado que, da mesma forma que um adulto que está atravessando um período difícil, muitas vezes o último livro que ele vai querer ler é um livro que fala sobre aquele assunto, o último filme que ele vai querer assistir. É muito comum a gente falar: não vou assistir isso agora, não vou ler esse livro agora porque esse assunto está muito dolorido. E com as crianças, os pais e educadores às vezes insistem num livro cujo tema é exatamente o motivo da dor. Então a gente tem que ter cuidado e muito respeito para o momento certo de entrar com um tema, com um livro cujo tema machuca aquela criança naquele momento. Agora, ler sobre temas difíceis e poder reconhecer a dor do amigo que pode estar passando por aquilo, ou poder se equipar emocionalmente de alguma forma para o que o futuro reserva, é maravilhoso. A literatura tem um poder mágico de permitir que a gente viva outras vidas e conheça sentimentos e sensações que a gente jamais teria na nossa própria vida. Por mais rica que seja a história de alguém, você não consegue abarcar todas as sensações e experiências do mundo. E é maravilhoso quando você pode oferecer isso a uma criança e aquela pode não ser a dor dela, mas pode ser a dor do colega de sala e pode ser a dor do vizinho do prédio. E a gente vai tornando todo mundo melhor quando a gente consegue fazer com que as crianças sejam mais empáticas. A gente sabe que literatura infantil é muito importante para qualquer criança. Desenvolve a linguagem, aumenta a criatividade, aproxima do adulto, porque ela precisa de um adulto que leia o texto para ela. E a gente vive hoje numa época tão agitada, né? A tela cala, afasta a criança, você dá um computador na mão para ela ficar quietinha e o livro faz o contrário. O livro traz para perto, você tem que ficar ali lado a lado, a voz do adulto contando aquela história é algo que as pessoas levam no coração para sempre. Mas além disso tudo, como se não bastasse,
A literatura é fundamental para desenvolver a empatia em crianças e em adultos. Por mais rica que seja a vida de qualquer pessoa, ninguém consegue ter acesso a todas as emoções, a todos os sentimentos que alguém pode sentir. E a literatura te possibilita viver várias vidas. É como se você desse uma pausa, peraí, vou viver ali outra vida e já volto. E você volta sempre melhor. Você volta com uma experiência que você não teria se você não tivesse parado um minutinho a sua correria para dar uma folheada em alguma boa história. Quando eu estava com a história do Greg pronta, eu queria um ilustrador que tivesse a sensibilidade para a delicadeza do tema. E eu só pensava no Odilon, assim, eu admiro muito o trabalho dele e acho que ele consegue trazer leveza e profundidade na mesma medida. E é tudo que um autor quer e precisa. Bom, eu sou ilustrador e autor de livro ilustrado há praticamente 30 anos e falar um pouco sobre esse livro, sobre o Greg, né, como chegou até minhas mãos. Inclusive nem chamava Greg, né? Era um menino que morava num trem. E foi muito curioso que para mim, né, eu faço um livro ilustrado, então geralmente eu busco textos que sejam adequados, né? Então não é só o conteúdo do texto, né? É também um texto que seja adequado a esse tipo, né, de, a gente pode dizer, gênero textual, né? Que é uma condução de uma narrativa onde a palavra e a imagem funcionam juntas. Então, para escolher um texto que funcione, você tem que ver um texto com brechas também, né? Um texto que deixe muito a falar, porque na verdade uma parte dessa fala vai ser feita pela imagem, né? E o Greg, o texto do Greg foi interessante, porque caiu na minha mão e eu achei ele muito cheio de lacunas, né? E cheio de uma coisa de palavras ambíguas. Eu acho que a ambiguidade da palavra, às vezes, ela permite que você com a imagem vá para um lado ou vá para o outro. E teve uma coisa também que eu achei muito interessante. Eu tenho um livro anterior a esse que chama Lá e Aqui, que na verdade é uma história de uma separação. E quando eu li esse texto, né, e me pareceu muito familiar, porque como eu tinha acabado, faz alguns anos que eu fiz o outro, para mim era como se eu tivesse tido a oportunidade de continuar, né, pensando sobre, de certa maneira, o mesmo tema, mas uma evolução do mesmo tema, né? Porque é um livro que faz uma metáfora com os vagões de trem, né, e com as famílias que você vai ganhando à medida que você, né, vai reencontrando outros personagens, né? Então isso eu achei que conversava muito. Então é engraçado que isso foi importante para mim, né? Saber que era uma conversa que ela tinha encerrado num livro, mas que ela tinha se reaberto nesse outro. Então ele tem não necessariamente é o número 2, né? Mas de certa maneira ele parte de um lugar onde você tem uma história com uma metáfora, né? A metáfora era da casa que se desmancha, né? E depois vai sendo recomposta, né? E esse é do trem, né? Que de certa maneira tem a ver com a casa, só que a casa é o momento da separação, né? E o trem não, é o momento posterior, são os outros encontros que você vai tendo em vida, né? Então acho que essa metáfora ficou muito forte, tanto é que embora se chame Greg, né, você pode imaginar que então o personagem principal, né, a história vai ser toda em torno do Greg. E não é, né? O personagem principal do livro é um trem, né? Porque na verdade o trem é a grande metáfora da história, né? Que em alguns momentos os vagões se juntam, em outros momentos os vagões se afastam, né? Então na verdade embora seja Greg, para mim é o livro do trem, né? Porque na verdade é o livro, o trem representa essa vida reconstruída dele. Tem também uma relação assim com fantasia e realidade, que eu acho que ele dá um ritmo, porque, por exemplo, a hora que você tem as páginas onde aparecem os personagens são reais. É como se fossem os personagens que entraram na vida dele. O homem, as crianças, o cachorro, né? Então essa é a parte real. Aí de repente você pula para o trem, que é a fantasia. Então de certa maneira, né, essa história ela brinca também com algo que você tem que se jogar na metáfora e depois de repente você vê a porta se abrindo. É como se você reconhecesse, né, parentes que você já tem também, né? Um comprido, outro magro, outro baixo, outro dois primos que são, né, são bagunceiros, outro cachorro, outro gato. Então de certa maneira esse livro lida com essas duas camadas, né? Em alguns momentos você se reconhece
como real, né, como parte de uma família que você está vendo acontecer. Em outros momentos não, tudo é um trem, você sabe que não é trem, não é a história do trem, é a história de uma família. Então eu acho que o ritmo do livro, né, é criado também com essa ambiguidade, né, e que eu acho que o texto já favorecia isso. O texto também dava uma parada e falava, agora entrou esse, agora entrou esse, agora entrou esse, agora o trem andou. Parece que deslocou, é outra história, é outra camada da história. Então, de certa maneira, eu achei bacana e achei que tanto a designer, né, quanto a editora, né, entenderam, né, que o projeto era um projeto que estava tentando ser construído em conjunto, né? O próprio objeto, né, quando chega no final e você tem o trem, e você abre a página, você tem um trem inteiro com todos os vagões que passaram pela história, né? Então, isso é uma licença, né, poética nesse objeto, que de certa maneira é o final da história, que no final você acaba tudo junto em um grande trem. Então eu acho que foi um livro que foi... Os componentes do livro, né, a imagem, palavra, objeto, foram todos pensados muito cuidadosamente. E acho que isso deu um valor, uma qualidade ao livro que eu fiquei muito contente. A literatura infantil tem um costume, né, que eu até entendo de onde vem, até porque muitas vezes ele é usado, né, como instrumento para você tratar de alguns assuntos, né? Então, mas ela é muito vista a partir de temas, né? O tema da morte, temas difíceis, o primeiro dia da escola, não sei o que lá. Então é como se uma literatura se reduzisse a temas. E tem uma coisa que fica em segundo lugar, e eu acho que quando a gente está falando de literatura, isso não deveria ficar em segundo lugar, porque isso é o modo, né, com que a coisa é contada, é a forma da literatura, né? Então eu acho que às vezes também a literatura infantil carece, né, de você identificar não os temas, mas os autores, porque um autor é um modo de ver o mundo, né? Tanto é que assim, um grande autor, né, se você for ver um grande autor, todos os livros dele são o mesmo livro, é a reformulação da mesma questão, que é a questão dele, né? E a literatura infantil, a hora que você chama isso de literatura, né, você também tem autores. Então eu acho que é bonito na literatura infantil você também, né, ter um outro modo de ver a literatura infantil, que não é só o modo temático, né, livro de separação, livro de não sei o quê. Não, mas é para você também ver um livro de tais autores, um livro da Ana Luísa e do Odilon. O que significa isso? O que significa o modo com que eles trabalham essas coisas, né? Pode ser que num outro livro da gente, a gente tem alguma coisa que você possa reconhecer como uma coisa, né, característica dessa dupla, né? Então isso é bonito no livro ilustrado, você vê também que o modo de contar, né, diz respeito à autoria, e não necessariamente os temas. E esse livro, acho que talvez ele tenha uma coisa para mim, uma coisa muito especial, que ele tem um jeito muito particular, né, de como a história é contada. E talvez seja um estilo. Então, uma coisa do livro ilustrado que eu acho muito interessante é que num livro tradicional, geralmente, né, a ilustração, quando tem ilustração, o design, eles são coisas propostas a posteriori, né? Primeiro você tem a obra é o texto, né? E aquela obra pode ser tratada de um jeito por um ilustrador, de outro por outro ilustrador. O design também mudou de editora, muda de design, muda o formato do livro, muda tudo, né? Num livro ilustrado, essas coisas que são muitas vezes pensadas a posteriori, quer dizer, quem vai ilustrar, quem vai fazer o design, num livro ilustrado as coisas acontecem ao mesmo tempo, porque num livro ilustrado essas coisas não são elementos para serem pensados a posteriori, porque eles são parte do conteúdo. Então, né, você pensa, enquanto na literatura tradicional uma coisa é a palavra, né, a palavra e a história coincidem, num livro ilustrado a palavra é parte da história. E as outras partes da história são a imagem, o objeto, isso tudo está compondo a história. Então, num livro ilustrado, é muito bacana quando o editor entende, o designer entende, né, que você tem elementos do objeto que podem ser usados como instrumentos narrativos. Então, quer dizer, você tem nesse livro, tem uma hora que no texto fala que ele entrou num túnel longo e escuro. Na palavra, isso significa um túnel longo e escuro. Pronto, você já disse o que significa. Mas no objeto, o que é um túnel longo e escuro no objeto, né? Então o que aconteceu? A gente fez páginas escuras,
Então quando o trem entra dentro do túnel, as páginas ficam escuras. É 1, 2, 3, 4, 5, o tempo que o trem está lá dentro, até que o momento ele sai, né? Então, quer dizer, o objeto está fazendo parte, né, contando o quão longo é o túnel, dura páginas, né? E a mesma coisa no final também, né? No final, a hora que você tem uma sanfona, né, a sanfona, a página do livro, que é um livro vertical, né? A hora que você abre a sanfona, você tem uma horizontalidade, né, que lembra inclusive o trem, né? Então, propositalmente, o final do livro, a hora que você puxa a página, é como se você estivesse finalmente, né, abrindo o trem, pela primeira vez no final do livro, né? Então tem essa coisa né, essa parte do objeto que de certa maneira é usada dentro da narrativa e não fora da narrativa, ela passa a ser parte dessa narrativa. Esse livro, ele não pode mais ter menos páginas pretas para simbolizar a passagem do túnel, vai ter que ter sempre essas páginas pretas, porque elas não são páginas pretas, elas são o trem dentro do túnel. Bom, meu nome é Ana, já há alguns anos trabalho como livreira, né? Tenho me especializado no estudo da literatura infantil e do livro ilustrado. E, bom, um dos universos, né? Porque o universo da literatura infantil é imenso. E acho que um dos universos que a gente pode pensar quando a gente fala sobre literatura infantil é a questão dos temas delicados, né? Afinal, do que estamos falando quando estamos falando de temas delicados ou temas difíceis, como algumas pessoas gostam de dizer. Mas o que são, né, esses temas delicados? Da onde eles vêm, né? Acredito que seja um universo que a gente tenha que pensar de uma forma mais ampla, né? Trabalhar temas como a separação, as questões de preconceito, diversidade. Hoje em dia, algo que a gente vê com mais força na literatura infantil é de como trabalhar com temas relacionados aos refugiados, né, a certos tipos de doença. Enfim, é um mundo muito, muito grande que a gente pode trabalhar, mas eu acredito que a nossa experiência como livreiro, né, quando a gente está ali no contato com o outro, quando a pessoa te pede uma indicação de um livro, eu queria dar um livro para trabalhar com meu filho sobre questões relacionadas à separação, ou sobre a morte de um avô, ou a perda de alguém, de um animalzinho, algo nesse sentido, né? Eu acredito que não tenha que ser tão setorizado, né? Se as pessoas forem às livrarias, elas vão encontrar essa seção de questões infantis, que vão desde o desmame, desfraude, largar chupeta, não conseguir dormir, até esses temas mais complexos mesmo, que normalmente os pais não conseguem abordar com as crianças, né? E a literatura infantil, ela vem para enriquecer esse momento de diálogo. E não necessariamente esses livros você vai encontrar nessas sessões, né? Acho que o universo do livreiro é conseguir identificar em alguns livros ilustrados as narrativas que podem servir para cada sentido, né? Para cada tema. Então você pode encontrar livros que falem sobre morte, mas que não necessariamente tragam um didatismo referente àquele tema, né? E eu acredito que justamente por não serem livros que você precisa indicar só para essas crianças que estão naquele momento de dificuldade, que estão naquele processo de reconhecer, de criar empatia, né, estabelecer valores, conseguir trazer esse tipo de literatura para todas as crianças, né? Como que você trabalha a questão da morte com as crianças, a questão da violência, a questão da desigualdade. Você pode ser uma criança que não sofra isso no seu dia a dia, mas a literatura infantil é uma ponte muito importante para a construção desses valores. O livro ilustrado hoje, ele passa, acredito que a gente vive hoje um momento muito feliz para esse tipo de literatura, né? A literatura que traz a narrativa visual e a textual,
né? Essa é a construção mais importante e que nós que trabalhamos com livros todos os dias valorizamos mais, né? O que as imagens dizem que o texto não diz? Quais os sentimentos que você consegue trabalhar na leitura do texto e na leitura da imagem, né? São livros que você pode ler e reler, e não importa a idade. São livros que vão te trazer significados diferentes, né? Sentimentos diferentes e outras interpretações do mundo e da vida, né? Então, o livro hoje, eu até brinco muito, porque nesse contato hoje em dia das crianças com o mundo tecnológico de uma maneira mais presente, né? Algumas pessoas me perguntam, mas você não acha que o livro precisa trazer algumas formas de interação, tipo barulhinho, se mexe, né, texturas, tá? Eu acho que isso tudo é importante, porque isso estimula a forma sensorial da criança de ler e perceber as coisas, né? Mas eu também defendo que um livro ele pode dizer muito se ele não fizer nada disso, né? Ele apresenta novas palavras, novas perspectivas através das ilustrações. Você tem livros de capa dura, você tem livros que você pode rabiscar, a criança pode interagir de algumas maneiras, páginas que se desdobram, né? Que a criança vai descobrindo exatamente como que a história vai evoluindo. Então, eu acho que esse mundo mesmo do livro ilustrado é um mundo imenso. As pessoas me perguntam, o livro ilustrado é livro infantil? Porque você trabalha diretamente com isso, Ana. Olha, o livro ilustrado, ele pode ser um livro infantil e pode não ser um livro infantil. O que é uma literatura infantil, né? Quem não pega um livro numa sessão de livros infantis e também não se emociona e percebe aquela história de uma maneira diferente, né? O meu olhar para aquele livro vai ser totalmente diferente do olhar da criança, né? Existe uma diversidade de interpretação ali. E a gente vê isso hoje e vê isso sempre. A gente tem na nossa história da literatura brasileira autores clássicos que sempre você consegue ver que vão passar de uma forma ou outra por algum desses temas, né? Seja dessa forma mais didática ou seja dessa forma mais sensível, mais poética, né? A gente tem o Ziraldo, que trabalhou até hoje com a questão das diferenças, né? O não encaixe, conflictos, aquela corzinha que onde estou, o que vou fazer, né? Qual é o meu lugar, qual é o meu nome, né? Você tem a Ana Maria Machado com A Menina Bonita do Laço de Fita, que até hoje é um livro adotado, né? Um clássico é um clássico porque ele nunca se esgota, né? As interpretações e o momento dele. Lá fora talvez eu poderia citar o Shel Silverstein, que é um dos autores que são mais polêmicos, justamente por te tirar dessa zona de conforto, mas que te dá a possibilidade de reinterpretar aquilo que você já considerava como, né, fechadinho ali naquele seu universo. Acho que temos inúmeros autores que a gente podia falar, que a gente podia citar, mas eu gosto sempre de dizer para as pessoas que me vêm pedir dicas de livros que às vezes uma história ela não precisa já dizer sobre o que ela vem falar, né? Você sempre pode buscar isso, mas às vezes uma história pode te trazer muito mais daquilo que você busca, pode te trazer outras descobertas, outros desdobramentos.